Estamos iniciando, chegando com a adoração em casa e graças damos ao nosso bom Deus que nos dá oportunidades como esta, instrumentos como este, diante das dificuldades que nós temos para o ajuntamento da igreja. Nós temos veículos como este que nos permitem estar juntos e compartilhar da palavra do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus e em seguida nós faremos a leitura no profeta Isaías capítulo 12, compartilhando este rico capítulo das Escrituras Sagradas. Pai, nós agradecemos ao Senhor que nos comunica por meio da Tua palavra. Se revela a nós, nos ensina, nos adverte e direciona as nossas vidas. Aqui estamos diante do Senhor e queremos ser guiados por Ti, instruídos pelo Espírito do Senhor. Oramos a Ti por aquelas pessoas que passam por tribulações, quem sabe momentos de enfermidade, de luto. Console, Senhor, cada coração aflito e faça brilhar nestes corações a luz da esperança, produzida pela doce e suficiente presença do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Profeta Isaías, no capítulo 12, diz: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O livro do profeta Isaías foi escrito em torno de um contexto adverso, quando o povo de Deus se via prestes a experimentar as dores do exílio babilônico. Parte do livro de Isaías, a parte final, já apresenta a restauração do povo, a restauração do cativeiro babilônico. E em especial este capítulo 12 aponta para o Senhor nosso Deus como a eficiente, a suficiente fonte de salvação, não apenas para o povo de Israel, mas o Senhor é apresentado aqui como fonte de salvação para todos nós. Podemos imaginar uma pessoa se desfalecendo pela falta de água, vendo diante de si a morte, e de repente esta pessoa chega a uma abundante fonte de água, a saciar a sede, a lhe devolver a vida. É nestes termos que nós encontramos aqui o Senhor sendo apresentado como a fonte de salvação a um povo que estava se desfalecendo, a um povo que estava perdendo a esperança, a um povo que estava experimentando a dura realidade da ira de Deus repousando sobre si. Mas graças ao nosso bom Deus, que a ira do Senhor exerce justiça nas nossas vidas, mas a ira do Senhor passa. E o Senhor novamente abre para nós as portas de acesso à fonte de salvação. Essa fonte está aberta, colocada diante de nós. O profeta revela à nação de Israel que esta fonte
não estava distante deles. Esta fonte estava ali, diante deles. Eles poderiam ter um acesso livre a esta fonte de salvação, a lhes devolver vida, a lhes devolver livramento, segurança, alegria, esperança. Muitas vezes o socorro está tão perto, está diante dos nossos olhos, mas não conseguimos perceber, como aquela pessoa que, morando distante das fontes de água, dos rios, diariamente caminha por distâncias longas para buscar água, mesmo tendo debaixo dos seus pés muita água, apenas cavando a terra, a água está ali. A fonte de salvação não está longe de nós, a fonte de salvação está diante de nós, e isso me faz lembrar uma experiência vivida pelo meu pai, na luta, cuidando de sua fazenda. Ele possuía uma fazenda e trabalhava naquela fazenda, ajuntava o gado no curral da casa, com muita luta, com muita dificuldade. Passou-se o tempo. Hoje, existe uma extração de diamantes naquela fazenda, e naquele curral, onde ele extraía minguados recursos, hoje existe uma extração rica de diamantes. Ali, debaixo dos pés dele, estava a riqueza. Não acontece diferente nas nossas vidas. Quantas pessoas passam lamentando, gemendo e sofrendo pela vida, quando existe uma fonte de salvação bem perto. E essa fonte é o Senhor Deus. É perto, porque na pessoa de Jesus o Senhor deixou a glória, veio à terra, é presente na vida daqueles que o invocam. E o próprio Senhor Jesus se apresentou como esta fonte da salvação, inclusive chamando a todos aqueles que têm sede a virem a Ele para beberem. Nós precisamos nos relacionar de uma maneira sábia com esta fonte de salvação. E nós encontramos aqui, neste capítulo 12 de Isaías, ele diz: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Veja, que o profeta coloca em termos pessoais. Ele usa aqui o pronome possessivo, dizendo: o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha força. Ele não falou apenas em termos objetivos que o Senhor Deus é salvação, que o Senhor é força, mas ele apresenta em termos pessoais, porque ele se relacionava de uma maneira sábia com esta fonte de salvação, porque ele se apropriou desta fonte de salvação revelada mais tarde na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta você passar pela vida gemendo, experimentando as muitas lutas, embora sabendo que Deus é socorro verdadeiro, embora sabendo que o Senhor Jesus é fonte verdadeira de salvação. Mas se você não se apropria desta fonte de salvação, se você não pode dizer: o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha força, queira Deus que o seu coração seja quebrantado o necessário para compreender estas verdades espirituais, e que haja em você a sabedoria necessária para se apropriar desta fonte de salvação que se coloca aí, bem perto e bem diante de você. E aqueles que fazem uso desta fonte de salvação,
aqueles que têm acesso à mesma, se enchem de alegria, de júbilo. Se vê em seus lábios o louvor entoado a Deus, porque a vida ganhou um significado especial. Há muita gente, especialmente nestes dias de pandemia, onde pessoas mais velhas têm morrido, mas onde pessoas mais novas também têm sido acometidas pela enfermidade, e muitas destas pessoas não resistindo. Muita gente, ao observar o que está acontecendo, questiona o significado da vida. Para onde nós vamos mesmo? Este texto bíblico nos mostra que existe uma fonte de salvação, e essa fonte é eterna, e existem propósitos eternos de Deus para conosco, e a nossa vida não pode ser interrompida pela morte, porque a fonte de salvação é eterna. O profeta, quando compreendeu isso, se irrompeu em adoração, em louvor, se mostrou cheio de alegria, de júbilo diante de Deus, porque achou a verdadeira fonte de salvação. Que esta seja a sua alegria, que este seja o seu júbilo na presença do Senhor, junto à fonte de salvação. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, por existir uma fonte de salvação tão suficiente e abundante para nós, que não está diante de nossos olhos, que está diante de nossos pés. Abençoe, Senhor, cada amigo, para que tenha acesso a esta fonte, que cada irmão se encha de júbilo por estar junto a esta fonte. Guia as nossas vidas, Senhor, dirija os nossos passos, nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar.
te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, ó Deus, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Oh, terra e céus, glorifica teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado